Bom dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. E, como sempre, farei uma entrevista com uma terapeuta muito interessante que vai contar muitas coisas interessantes e nós vamos aprender bastante. Eu acho bem legal que, nos meus 12 anos de programas na Rádio Mundial, 17 anos de existência do meu jornal alternativo impresso e quase 2 anos que eu estou aqui na TV Pax, eu já entrevistei mais de 1.600 terapeutas e recebi sessões de mais de 80% deles. Então, achei ótimo, porque foi muito interessante para eu conhecer coisas e também para a minha saúde. Então, eu acho uma coisa bem interessante. E hoje o que eu gostaria de divulgar um pouco, eu lembrei recentemente, quando eu era criança e depois adolescente, os professores nas escolas, nos colégios, e muita gente dizia para a gente: a pressa é inimiga da perfeição, não tenha pressa para nada. E hoje eu vejo em São Paulo um monte de gente com muita pressa e vejo muito poucas coisas perfeitas. Então, eu acho que, de fato, essa frase, a pressa é inimiga da perfeição, faz sentido. Eu lembrei agora também de uma outra história. Uma vez que eu dei um curso de pranaterapia, uma senhora que estava fazendo o curso disse: eu estou chegando do interior para São Paulo e vou medir a minha ansiedade e se eu tenho pressa, se eu subir e descer escadas rolantes do metrô, andando e correndo, porque se a escada anda sozinha, o que a gente tem que andar também? Isso é uma prova de ansiedade. Hoje eu vejo... eu sou um dos poucos que não ando e corro nas escadas rolantes, porque é um monte de gente que corre e até para pegar o metrô corre muito, então eu acho complicado, a gente deveria ter mais tranquilidade e conseguindo as coisas. Eu vou ler uma oração do Eu Sou Saint Germain. Eu vou ler uma oração de Saint Germain no livro Eu Sou Saint Germain, canalizado pela Carmen Ballesteros, a criadora e dona daqui. A oração é assim: a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens. Que a luz dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Com certeza estamos precisando que o plano divino se restabeleça sobre a terra, porque tudo ficou muito diferente e eu já ouvi alguns terapeutas falarem que tem atendido muita gente que criou problemas por causa de um tipo de trabalho muito acentuado, tendo que fazer muito rápido. Eu achei sempre uma besteira. Minha filha
e outras pessoas que eu conheço fazem uma porção de viagens a trabalho e tem que ir e voltar no mesmo dia, o que eu acho uma coisa complicada para as pessoas, né? Mas agora nós vamos conversar com a Sandra Cristina da Silva, do Espaço Atman Vivencial, né? Espaço Vivencial. Isso, Atman Espaço Vivencial. Que comemorou esse ano, né, Sandra? 18 anos. Conta um pouquinho de como você começou a se interessar por terapias, né? Você me falou que era contadora e depois se interessou. Então, conta um pouquinho para a gente. Bom dia a todos os espectadores, os que assistem e assistirão. Na verdade, assim, a Atman começou da vontade de 25 amigos que se uniram. Eu era a única paulista, dos mais variados locais do Brasil. E a gente tinha vontade de saber mais, queria mais. E, naquele momento, só tinha poucos lugares em São Paulo, e, mesmo assim, poucos que formavam terapeutas. E a gente percebeu que sabia mais do que aquilo que nos ofereciam naquele momento. Então, nos unimos. Como eu era a única paulista, fiquei encarregada, guardiã do espaço. Abrimos aqui em São Paulo para justamente poder ter esse acesso mais fácil que São Paulo permite, de ter mais recursos, enfim. E começamos. E, com isso, já se passaram 18 anos. A Atman já adquiriu maioridade e continuo eu aqui como guardiã do espaço. Alguns desses 25 queridos já faleceram, outros, enfim, mudaram de atividade, outros envelheceram, pararam, enfim. Foi muito rico. A caminhada tem sido muito rica. E, nestes 18 anos, temos formado aí os mais variados e tipos dentro da terapia complementar, formando terapeutas. Fizemos uma escola para formar terapeutas. Hoje temos terapeutas no Brasil inteiro, formados pela Atman e fora dele também. Interessante. E fora do Brasil também, né? Também temos alunos no Japão, que recebam um abraço bem grande. Temos alunos na Nova Zelândia, alunos agora não, né? Colegas de trabalho. Temos alunos, colegas de trabalho na Austrália, em Londres, enfim, Portugal, nos mais variados lugares, temos terapeutas trabalhando com terapia, formados pela Atman. São brasileiros que trabalham em outros países como terapeutas, né? Como terapeutas, se dando muito bem. Como a gente diz lá na Atman, nossa grande família. E como é que você se interessou, sendo contadora, né? Era a sua primeira profissão, né? Se interessou por terapias, Sandra? Então, Roberto, a minha história é bem vasta, assim, vou contar um pedacinho dela. Eu tive um filho especial. E ele foi, como eu digo, o guardião de todas a vontade de aprender. Porque a medicina, naquele momento, não me dava muito recurso, nem muita resposta, e eu fui atrás. Como eu costumo dizer, o meu primeiro livro de florais, há 35 anos atrás, foi em francês. Não haviam livros traduzidos, não havia internet, não havia... Tudo isso estava começando a querer chegar. E eu fui atrás, desde bibliotecas médicas até, enfim, o que havia de recurso que pudesse ajudá-lo. Encontrei na terapia complementar muitas respostas, muitas respostas. Tiago, como era o nome dele, já mudou de endereço cósmico faz 5 anos, mas todo o legado dele está aí, nas coisas que a gente passa. E, em virtude de tudo isso, a gente ficou muito bom mesmo, né? Porque tinha que aprender para poder tratar, cuidar, falar, enfim, fazer com que a vida do Tiago ficasse muito melhor. A partir daí, eu fui trabalhar na Pestalozzi, na Cruz Vermelha, enfim, na ACD, em outros locais, e depois, isso é um universo que nunca para, a gente segue, né, caminhando, aprendendo mais e ensinando o que a gente já aprendeu. Essa é a missão da Atman, passar o conhecimento e sempre melhorar. Então, os nossos terapeutas primeiros cuidam de si. Quando eles estiverem bem, como a gente costuma dizer,
Eu sou o meu primeiro cliente. Quando eu estiver bem, aí vou começar a cuidar do outro. Essa é a nossa meta e essa é a nossa chave guardiã. Eu vi no seu site, Sandra, uma coisa que eu achei muito, muito interessante, que todas as pessoas que fazem curso no seu espaço são orientadas para fazer autotratamento primeiro, antes de tratar outras pessoas. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vê os resultados que obtém e fica entusiasmado também em fazer para outras pessoas. E eu acho mais perfeito ainda, porque eu já conheci várias pessoas que me contaram histórias de que estão fazendo, fizeram uma faculdade e nenhum professor da faculdade tinha trabalhado naquilo que ele ensinava. E, para mim, a teoria é o princípio para a gente conhecer, mas para a gente aprofundar o nosso conhecimento, qualquer coisa e poder ensinar, a gente tem que praticar, né? Sim. E trabalhar na profissão. Exatamente. Primeiro, autocura, nesse caso, eu achei muito interessante. Sim, né? exatamente. Quer dizer, essa é a meta. Eu, guardião de mim. Eu, curador de mim. Eu sou o meu primeiro cliente. Quando eu estiver bem, quando eu já tiver entendido, analisado, reavaliado toda a minha condição, aí sim eu estou pronto para ajudar o outro. Senão, eu vou só somar, vou passar tudo aquilo que eu não trabalhei ainda, vou passar para o meu cliente e vice-versa. Então, aprender primeiro a cuidar de mim, como a gente costuma dizer, quando eu cuido de mim, tudo ao meu redor melhora. Quando eu vou ficando estável, minha casa fica equilibrada, meus parentes se equilibram, a vida se equilibra, o meu trabalho se equilibra. Então, eu passo a ter essa calmaria interna, cujo nome é a virtude da serenidade, e aí vou passando isso para o outro, e aí a gente vai alinhando este estar sereno, permanecer em paz. Eu, no primeiro curso que fiz de terapia, não pratiquei primeiro exatamente em mim, porque houve uma coincidência. Eu tinha uma livraria na época, fiz um curso de pranaterapia no sábado e no domingo. Na segunda-feira, a moça que trabalhava na livraria não foi, na terça também não foi. Eu fiquei assim preocupado, porque ela era bem esforçada, bem seriazinha. E ela chegou na quarta-feira, aí eu entendi, me assustei que ela estava com o rosto super inchado. Aí eu falei para ela se ela tinha ido num dentista. Ela disse que tinha ido, mas o dentista disse que não podia tratar o que precisava tratar nela, porque ela estava grávida. Aí eu falei para ela que tinha feito um curso de terapia, se ela quisesse, eu fazia uma energizaçãozinha nela. E ela falou uma coisa engraçada: isso é espiritismo? Se for espiritismo, eu não quero. Eu digo, não, não é espiritismo. Eu gosto de espiritismo, mas não é isso, não. Então pode fazer. Ela deixou eu fazer porque eu era o patrão dela, né? Aí, quando eu comecei a fazer, eu lembrei que a professora do curso tinha dito que, quando atendesse a uma mulher grávida, fazer uma energização bem delicada para não afetar o fetinho, né? Então, eu fiz uma energização de uns 7 minutos só. Ela foi para frente, onde era a livraria, eu fiquei atrás no escritório. Dali uns 40 minutos, eu pensei, vou ver se aconteceu alguma coisa com a Graça. Eu não estava assim convencido que ia acontecer alguma coisa de ótima, né? Quando eu cheguei, entrei na livraria, ela estava falando no telefone, mas fez assim para mim. Eu esperei ela acabar de falar no telefone, fui lá vê-la, aí fiquei perplexo que o inchaço tinha sumido. E ela disse, seu Roberto, a dor sumiu, o inchaço sumiu, muito obrigado. A partir daí, aí eu comecei a fazer em mim, sempre, e depois, logo em seguida, na minha filha criancinha, e foi uma beleza. Por isso que eu fiz também vários cursos e trabalhei um bom tempo como terapeuta.
E você fez 10 anos, né, de cursos, Sandra? 18. E antes de começar a Atma, sim, já vinha na caminhada bem há uns 10 anos ou mais. Sim, é muito importante, né, você ir se capacitando para poder depois capacitar o outro. Mas este ver para crer, né, ele ainda é uma tônica onde a gente vibra. Na verdade, a gente ainda não tem essa dinâmica do crer, acreditar e pagar para ver, né, e fazer. Mas em terapia ele é muito válido. Então a gente começa assim, testando o que aprende, e aí quando percebe está dando certo, o outro melhora, a gente vai se entusiasmando, vai fazendo mais, o outro vem contar, o cliente chega elogiando aquilo que você fez, dizendo que melhorou. Nossa, aí, né? Para qualquer terapia isso é muito válido. Então, nos primeiros 6 meses do curso de formação em terapia complementar, é exatamente para isso, para a gente ir aprendendo, criando esse laboratório de trocas, aquilo que a gente já aprendeu começa a passar e percebe como o cliente vai se sentindo, como as pessoas vão se sentindo. O bem legal de tudo isso é que aquele aluno ele passa a cuidar de um parente, de um querido, do maridão, da esposa, dos filhos em casa, dos pais, vai sentindo a diferença, vai contando para nós, uma técnica, um dia, um atendimento, fiz isso, outro melhorou, e vai se sentindo entusiasmado. Isso é, talvez, o maior benefício da terapia complementar. Rapidinho a gente consegue alinhar o cliente, né? E aí, muitos dos nossos alunos são voluntários, então, desde o Hospital do Câncer, levando um reiki, levando uma técnica que possa ajudar a tirar a dor, a passar aquele momento de estresse, até as outras técnicas que a gente leva por aí. Hospitais, escolas, enfim, grupos de ajuda, tudo é válido, né? E eu até hoje pratico a pranaterapia para mim e algumas outras terapias que eu fiz também, que eu fiz vários cursos, né? Fiz reiki, cromoterapia causal, radiestesia. E aí apliquei muito em mim, na minha filha, e trabalhei um tempo como terapeuta. Eu acho muito interessante, a semana passada aconteceu uma coisa curiosa. Teve um aniversário do meu netinho, completou 2 anos, uma festa no feriado da quarta-feira, e eu achei tudo ótimo. Agora, na quinta-feira, eu acordei com um probleminha de diarreia, e dei 1 ou 2 vomitadas, fiquei assim, chateado. E aí eu pensei, puxa vida, nunca atendi ninguém, nem eu nunca fiz pranaterapia em mim para diarreia, porque eu nunca tive. Será que tem na pranaterapia? Aí eu peguei os livros, né, que eu tenho e olhei, pesquisei e achei que tinha tratamento para diarreia e para vômitos. Eu fiz o tratamento em mim e imediatamente fiquei bom, não tive mais nenhum problema e achei bem interessante que é uma coisa meio complicadinha de tratar, né? E aí também fiquei achando interessante, porque a minha filha disse que o filho dela, o meu netinho, tem problemas de diarreia com constância, então vou fazer pranaterapia nele para melhorar, né? Você também pratica as terapias que você conhece para você, né? Sim, claro que sim. Não saio da minha casa sem fazer um reiki, não durmo sem fazer a minha meditação, enfim, quando preciso faço outras técnicas. Estou aqui. Meditação? Meditação, não estou aqui cheia de agulhinha, ponto de cristal na orelha, né? Então, claro, a gente, como eu costumo dizer, terapeuta não pode ser uma fraude. Nós temos que cuidar de nós, até para a gente estar muito bem para poder cuidar do outro, né? Então, você estava falando, por exemplo, do intestino. O intestino hoje é uma coisa bastante complicada no ser humano. Ou temos a síndrome do intestino irritado, ou temos o intestino preso. O intestino é o final do nosso expurgo, na nossa limpeza. Tudo hoje está bem complicado em relação a fígado com esteatose hepática, estômagos complicados em jovens,
Então, temos aí desde a gastrite nervosa, estamos chegando no final do ano, é a época dos Enem, dos vestibulares, as pessoas sofrem muito, atendemos muitas pessoas com esta síndrome, né? Então, a gente tem que tratar, justamente para que os jovens possam ficar bem, ir lá fazer seus exames, seus concursos, passarem e continuarem bem, não deixar que a ansiedade, o estresse, que são as doenças desse século, acabem com a saúde física deles. Então, é um pool de ferramentas que a gente usa, técnicas que a gente faz no sentido de estabilizar, alinhar os jovens. E acredite, não precisam de muitas sessões. Algumas sessões, a consciência do que a pessoa tem que fazer, a alimentação adequada, a forma de se alimentar, a maneira de dormir, de acordar, o pensamento que a gente deve ter durante o dia, faz toda a diferença, né? Então, isto é importantíssimo para que a gente possa, então, estar estável para ir fazer a vida e cuidar da vida, seja o que for, né? Nossos desafios, nossas vontades poderem acontecer sem que, com isso, a gente atrapalhe a nossa saúde física, mental e emocional. E você me falou também que tem um trabalho para pessoas que estão com obesidade exagerada, né? Sim. Conta um pouco para a gente, Isso. que eu fico impressionado com a quantidade de pessoas Sim. que estão obesas demais, né? No mundo inteiro, Roberto, no mundo inteiro. Então, o que a gente... na verdade, o que nós temos lá na Atma é um programa de reeducação e desintoxicação. Então, o cliente vem, ele passa primeiro por uma primeira sessão, onde a gente vai saber como é o dia a dia dele, quais os componentes do estresse dele, o que ele faz, como se alimenta, como dorme, como vive. E aí a gente entra dentro desse programa com cada um dos profissionais que vai ajudá-lo a se estabilizar. Então, temos desde nutrólogos, nutricionistas, terapeutas nas mais variadas áreas para cuidar da compulsão alimentar, do estresse, da ansiedade, da obesidade em si, desde a compulsão de roer unha, tirar cabelo, até morder lábio, enfim, todos esses toques que acabam junto com essas síndromes todas da intoxicação por pensamento, por alimento. Então, na verdade, é um pool de ferramentas que a gente usa com o sentido de realinhar e reeducar. Então, entram os fisioterapeutas, entram outros profissionais, alongamento de meridianos, relaxamento, a gente dá uma alinhadinha no corpo como um todo, coluna, quiropraxia, a própria crânio sacral, uma técnica nova maravilhosa chamada barra de access, todas as ferramentas que a gente tem no sentido de ajudar a pessoa a se realinhar para ficar bem e dar valor novamente à sua saúde. É muito interessante, as pessoas gostam muito. Essa é uma coisa que eu acho interessante nos terapeutas, a quase totalidade dos que eu conheço, que normalmente eles procuram tratar o doente, não a doença. E procuram, conversando, como os médicos homeopatas também, ver onde a doença da pessoa pode ter se originado. E também falar para a pessoa que as doenças da gente dependem muito dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né? Sim, sim. Desde explicar isso para as pessoas, como funciona o meu cérebro, como é que eu faço as minhas conexões neurais, de que forma eu tenho que pensar, o que me leva a ter o gatilho, como a gente chama, que é o padrão comportamental, que vai me levar novamente a ir buscar, sei lá, no alimento, na comida, na forma de fazer a coisa, no próprio toque, de novo, aquele gatilho que vai me levar, não, vou comer, já que eu botei o pé na jaca, então, já que eu comi isso, vou comer mais aquilo, vou fazer mais isso. Não, então, realinhar para a gente saber, primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. E aí, então, depois que eu respeitar a mim, ao meu corpo, aos meus órgãos, ao meu estômago, às minhas glândulas, aí sim eu vou aprender o que é esta tal de felicidade, que não vou buscar lá fora. Eu tenho que estar com ela aqui dentro, eu tenho que ser feliz. Não tenho que querer ser feliz, tenho que ser feliz, seja feliz.
Seja feliz independente da conta que você tem para pagar, seja feliz independente do dia que você está vivendo. Ser feliz, fazer uma escolha consciente de estar com a felicidade como meu guia, meu amigo, meu amante, todos os dias. E aí sim, dentro deste estado pleno de felicidade, buscar os recursos para continuar, para manter esse copo cheio de alegria, de paz, de, enfim, da serenidade, de todas essas virtudes que ajudam a gente aí no dia a dia, né? Isso é muito importante. E é importante para a gente se esforçar para ser feliz, né? Eu ouço muita gente dizendo que está impossível de ser feliz porque existem muitos problemas, mas nós é que temos que trabalhar os nossos problemas, Eu costumo dizer que não é um esforço. Não, o esforço não existe no querer ser feliz, no estar feliz. Estou feliz, independentemente de. O esforço existe para não ser. Eu tenho que me esforçar muito para ficar falando da conta que eu tenho que pagar, da doença que se instalou. É um esforço imenso para não ser feliz. Para ser feliz não tem esforço nenhum. É só eu passar no espelho e sorrir para mim. É só eu acordar dizendo hoje será um ótimo dia. Então, não precisa de esforço. É só uma forma de agir e pensar, desejando a mim o melhor hoje, desejando ao outro o melhor hoje. Então, aí a vida vai correndo de uma forma muito melhor. Né? Eu achei muito interessante, há pouco tempo atrás, passou um homem, eu estava na porta da livraria, da minha livraria, na Rua Pompeia, 990, aí ele parou e disse, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor acha que está tudo ruim, que a gente não tem jeito de resolver os problemas financeiros? Eu digo, não, não acho não, a gente é que resolve os problemas. Ele disse, eu penso assim também, porque eu acabei de comprar há 15 dias atrás a primeira casa que eu consegui comprar na minha vida. E todo mundo disse que está ruim, para mim ficou bom. Então é possível ficar bom para todo mundo. Então essas coisas são importantes. Eu vejo uma negatividade grande, né? E a negatividade acaba passando uma energia negativa que atinge outras pessoas, né? Exatamente. Então, esse esforço pelo mal, pelo negativo, a oração que você leu, ela diz isso, né? Então, do ponto de luz na mente de Deus, que desça a luz na mente dos homens. E, no final, ela diz, e que se feche a porta onde mora o mal. Como é que a gente vai fechar a porta onde mora o mal? Então, não reter maus pensamentos, não alimentar maus pensamentos. Se as coisas acontecem, algum motivo vai ter, né? Estamos dentro da lei da sincronicidade, onde nada acontece por acaso. Então, não ficar fermentando essa coisa ruim e ir para o bom. Não, amanhã vai melhorar, as coisas vão acontecer de forma que eu seja melhor para mim o dia de amanhã, enfim. Manter uma qualidade energética. Temos que lembrar que temos corpos energéticos, temos que lembrar de blindar a nossa aura, da mesma maneira como a gente alimenta o corpo, como lava o corpo, como cuida do corpo, temos que blindar a nossa aura contra exatamente isto, o mal, seja ele o que ele representar, né? Mas quase sempre no energético, no que se refere à energia, basta um pensamento e você vibra de tal forma no campo mental ou mesmo no campo emocional e começa com os e se, com os tem o quê, e se, tem o quê? Não, permaneça no estado de serenidade dizendo, eu vou ter o recurso que eu precisar, eu terei a criatividade necessária para chegar lá. E a parceria, né? 50-50, metade sou eu, metade é ele. Então, entregar a minha divindade, a parte dela. Eu faço a minha, vai fazer a dela, e aí a parceria fica muito boa. E quase sempre eu tenho visto, enfim, em todos esses anos de terapia, por muitos motivos, e até mesmo na minha vida pessoal, que dá certo. É uma parceria fenomenal. Nunca falta. De recurso financeiro a criatividade e sabedoria, nunca falta. Isso é muito bom, né? Você vai ficando cada vez mais nesse estado de plenitude, lógico, coerente, e vai indo cada vez mais atingindo aquilo que precisa atingir. O que eu acho e que a terapia me trouxe são estes recursos do conhecimento. Que dia é hoje?
E vamos lá, vamos ver então, dentro da energia do dia de hoje, o que temos num ano 9, num dia 9, o que isto vai me trazer. Então, ter este conhecimento de todas as técnicas que possam te ajudar, desde a sua carta numerológica, astrológica, até mesmo o dia que você está passando, o que está no ar, né? Então, o que é essa primavera, entrada de verão? O que está no ar e o que posso, dentro desse recurso, usar para canalizar, para estar eu e esta energia em movimento sincrônico. Então, que lua é essa? O que a entrada de uma lua crescente traz para mim? O que faz, desde com o meu estado emocional, minha glândula timo, minha glândula tireoide, até o meu jeito de me portar e de me comunicar com o externo. Então, somos vibração, somos ondas energéticas em movimento. E se a gente entra nesse movimento com os recursos que tem, mais facilmente as coisas também vão entrar no mesmo movimento sincrônico e você vai conseguindo atingir suas metas, seus objetivos. Isso é muito importante. Isso é o que a gente passa para os nossos clientes, para os nossos alunos, para as pessoas que vão até a Atma, desde aquelas que vão procurar formas de se tratar e se conhecer, até aquelas que vão buscar esse conhecimento para poder tratar aos outros. Primeiro vão tratar de si, então precisam conhecer tudo isso. E dá certo, né? Em 18 anos formando terapeutas, a gente vê que dá certo, que é muito bom. Nem todos se tornam terapeutas para atender, nem todos. Já não saberia dizer qual o número. A gente está formando a 67ª turma. É muita gente, né? Mas todos melhoram, como um todo. Melhoram a si mesmos, melhoram ao seu ambiente, melhoram a sua família, melhoram o seu estado, o seu país. Então, isso é mágico, né? Porque é um efeito dominó muito bom. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de um livro que chama Longevidade Cerebral, de um médico americano, que ele não se conformou muito com os primeiros atendimentos. Primeiro, a pessoa que ele atendeu estava com mal de Alzheimer, ele não sabia o que fazer, perguntou para os professores. Os professores disseram para ele não ficar se preocupando, não, que ele não ia salvar muita gente, não. Ele ia acabar vendo muito cliente dele morrendo. Ele ficou horrorizado e foi fazer a medicina ayurvédica na Índia, e aí voltou para os Estados Unidos, juntou as duas, e no livro ele diz que não existe isso de todo mundo tem que ficar doente quando envelhece, que se cuidar bem, vai ficar bem, porque muita coisa que cria doença na velhice é besteiras que a gente faz quando é jovem, né? E ele indica umas coisas, que é mais ou menos o que você já falou um pouquinho, ele indica práticas corporais, yoga ele indica bastante, mas diz, se a pessoa não puder fazer, pelo menos caminhar meia hora por dia, que é ótimo para os idosos também, sem pressa. E fala fazer meditação, que é excelente para todo mundo, inclusive para os idosos. Alimentação saudável é muito interessante. E algumas terapias aí a pessoa não tem problemas cerebrais, como muitos médicos diziam há uns anos atrás, não sei se dizem hoje. Eu lembro de uma vez, eu tinha 41 anos, eu comecei a usar óculos de grau quando eu tinha 6 anos. Aí, quando eu estava com 41 anos, eu tive alguma coisa nos olhos que eu não entendia bem o que era, e aí fui num médico que tinha me dito que era muito bom, um oftalmologista. E eu falei para ele o que estava sentindo, e ele disse, quantos anos você tem? Eu disse, 41. Então, não reclama, depois dos 40 anos, ninguém mais enxerga bem. Eu achei um besterol, disse para ele, vou embora já, porque isso aí para mim não faz sentido. E falei para ele, meu pai e minha mãe têm 65 anos de idade, não usam óculos e enxergam muito bem. E não vem me dizer que todo mundo, depois dos 40 anos, vai enxergar mal. Não sei o nome dele, nunca mais o vi, nunca mais o procurei, mas hoje, se eu o encontrasse, diria, eu tenho 74 anos
enxergo muito melhor sem usar óculos de grau do que aos 41 anos. Então, idade só não cria problemas para a gente, não. Eu melhorei a minha visão fazendo os exercícios que eu aprendi, exercícios para os olhos, né? Teve um resultado bom para mim. Depois eu conheci 3 pessoas que se curaram de cegueira total fazendo os exercícios. Aí eu fiquei muito fã dessa coisa, né? E escrevi o livro Yoga para os Olhos e conheci também esse óculos furadinho, que não tem grau, que é um bom exercício para a visão. Então, tem coisas boas também para idosos, né, Sandra? Tem muitas coisas boas para idosos. Eu levei o meu para Machu Picchu, só andei com ele. Então, é assim, eu também conheço, uso bastante, faço os exercícios que você recomenda. Então, a nossa primeira aula na Atman fala sobre isso, é uma aula filosófica. Eu até costumo dizer para os alunos, hoje, o primeiro dia é dia de filosofar. Sobre o quê? Sobre a vida e sobre a morte. E, no final dessa aula, eu costumo dizer que você tenha uma boa morte. Mas a qualidade da sua morte tem tudo a ver com a qualidade da sua vida. Então, em 38 anos de terapia, eu posso dizer a você que eu já vi várias pessoas morrerem das mais variadas formas, acreditem. Mortes difíceis, entubados, cheios de coisas, mortes calmas e tranquilas, com o tempo da pessoa se despedir, morrer no seu lar com seus queridos, enfim, com filhos cantando, enfim, há muitas formas de morrer. Todos vamos, pelo menos por enquanto, né? Ninguém saiu ainda desse trem que leva até a morte. Então, a forma como você viver vai influir muito na forma como você vai morrer. E estas crenças limitadoras de que nós temos que, ao ficar velhos, estar doentes ou, enfim, perder a visão, enfim, eu acho, para mim, que é uma grande bobagem, porque tudo isso vai depender da sua qualidade de vida. Vá a Minas Gerais, ver como é que vivem os velhinhos de 120 anos. Temos vários. Então, é a forma como você vai viver. Quantos anos? Como você... 120. É? A última que eu conheci ia fazer 120 anos. Lúcida. Lúcida. Então, o que nos transforma em seres mais velhos? O tempo. O tempo tem que ser nosso amigo, tem que passar do nosso lado, tem que ser um colega legal. Não pode ser aquele que vai nos punir depois de uma certa idade na vida. Até porque não é assim. Eu vejo jovens muito velhos, eu vejo crianças envelhecidas. As doenças da velhice são a depressão, a tristeza, a mágoa constante, a própria raiva mal direcionada. E não um corpo envelhecendo. O corpo vai envelhecer da forma como você cuidar dele. É claro que não dá mais para fazer determinadas estripulias aos 70. Temos que cuidar melhor. É uma máquina, ela já andou, já fez, já aconteceu. Temos que alinhar nossas articulações, nossos joelhinhos, não é? A pele, a própria pele, enfim, as várias fases sazonais. Chega a menopausa, a andropausa, outras coisas. Mas isso não quer dizer que temos que morrer doentes ou instáveis, ou cheio de remédio, não é? As caixinhas de remédio das pessoas idosas, coisas horríveis que eu acho que a gente não precisaria passar. É uma crença limitadora de que você tem que morrer necessitado de muita medicação, enfim, dessa série de exames que os nossos velhinhos fazem. É só você ir a um ambulatório ou um laboratório médico que você vai ver. E a própria forma como a medicina trata nossos idosos. Então, você disse muito bem, o doutor Eduard Bach, o idealizador dos florais, o papa da terapia floral, porque foi o primeiro, dizia: trate o doente, não a doença. E ele tinha o sonho do hospital do futuro. No hospital do futuro, as pessoas iam em busca de 4 coisas ao se tratar: alegria, paz, amorosidade, generosidade e saúde. Então, vejam que é um pool de coisas. Não pode ser só, então, o remédio ou o recurso vai me tirar a pressão alta. Ok, o remédio vai te ajudar,
Mas se você não alinhar você, a pressão em que vive, a forma como vive, nenhum remédio vai te fazer isso de forma plena. Então, é aquilo, o relaxamento, o descanso, o sono é muito importante, uma qualidade de sono de boa qualidade, né? Dormir bem, acordar bem, se alimentar bem, viver bem e, principalmente, acima de tudo, respirar bem. Então, nós temos 4 alimentos, não é só o alimento que entra pela boca. Temos o ar, temos o sono, o alimento sagrado, e temos a água. Então, tudo isso junto compõe um pool de ferramentas para mantermos a nossa saúde. Quantas vezes em terapia a gente escuta as pessoas: eu não tenho sede, não tomo água, eu não tenho tempo para me alimentar, me alimento no trabalho, enfim, como mal, como muito, como pouco. Eu trabalho e estudo, chego na minha casa meia-noite, aí é que eu vou comer pato de pedreiro para ir dormir. Não há fígado que aguente, né? Então, respeito aos nossos órgãos, a alimentação, independentemente onde você estiver. Na Europa, você anda e vê as pessoas comendo na rua. Para quê? Para que elas possam ter o seu horário sagrado do alimento. É importante. É muito importante. Então, a saúde não é uma única coisa, são várias. E, conforme você vai se conscientizando, isto não faço muito bem. Isso aqui está meia boca, deixa eu cuidar melhor dessa área, deixa eu fazer diferente isso. Dá certo, dá muito certo. Em todos esses anos de profissão, eu percebo que o que as pessoas precisam é consciência. Consciência plena. E o que elas mais desejam aprender é uma palavrinha chamada respeito. Se você tem consciência plena e respeito por si, pelo outro, pelos seus sonhos, pelos seus ideais, por aquilo que você vai buscar, pelos seus queridos, você consegue. Você se alinha, você vai ter boa saúde e, novamente, uma boa morte. Então, uma boa vida e uma excelente morte. É isso, né? A gente vai passar. A gente vai passar pela vida do outro, mas que a gente passe deixando mais cheiro de jasmim do que, enfim, tristeza, dor, né? Seja o que for. Isso é importante. Sandra, fale um pouquinho como é que as pessoas podem contatar você para conhecer os seus passos, conhecer especificamente o seu trabalho e das pessoas que trabalham com você no Atman. Temos 49 terapeutas, temos muitos profissionais trabalhando conosco, né? Nossos professores queridos, são parceiros amigáveis. Então, a Atman fica na Vila Mariana, bem próximo ao metrô Ana Rosa, na Travessa Humberto I, número 80. E o nosso telefone é 11, né? 5572-2660 ou 5081-5681. Então, vou repetir: 11 5572-2660 ou 5081-5681. Nosso site é www.atman, com T mudo e M de Maria no final. Então, é A de amor, M de Maria, A de amor, T de terapia, M de Maria, A de amor e M de Maria. Está aí na telinha, né? Enfim, você pode nos contatar por telefone, por e-mail, pode marcar sua sessão se desejar fazer terapia e pode ir conhecer os nossos cursos. Estamos começando um novo curso de formação em massoterapia e terapia complementar. Então, o aluno pode se formar em 6 meses como massoterapeuta e mais 6 meses para terapeuta complementar. Tudo isso tem no nosso site, você vai saber de todos os nossos cursos, são muitos. Na verdade, é uma página enorme de cursos que a gente dá. Todos eles são cursos reconhecidos e chancelados pelo Sindicato Nacional de Terapia Complementar. Já estamos no mercado há 18 anos, temos, enfim, todo aí o respaldo da experiência para nos alinhar, né? Então, vai lá, vai nos conhecer, será um prazer te receber, tomar um chá com você. Todo mundo que entra na nossa casa diz: que lugar gostoso. Então, e a gente diz: seja bem-vindo e que você encontre aqui o que veio buscar. Vocês viram, como eu disse para vocês, íamos ter muitas informações interessantes aqui.
Então, sugiro que vocês conheçam o Espaço Atman. Atman quer dizer alma, né? Alma, essência da alma em sânscrito. Essência da alma. Então, é um bom Ser lugar búdico. para a gente ir, né? É mesmo, né? Nossos alunos adoram e dizem que voltam para sentir o cheirinho, para tomar nosso cafezinho, nosso chá, bater papo, enfim, vai lá. Tá bom, é isso mesmo que vocês podem fazer. E vocês querendo conhecer o Jornal Alternativo Impresso, pode me telefonar para o 3063 1115 e eu dou informações para vocês e dou meu endereço. Vocês podem pegar lá ou fazer assinatura e eu mando pelo correio. E também querendo conhecer o óculos e o meu livro Yoga para os Olhos, que eu não criei exercício nenhum. Eu fiz o livro com os exercícios que eu tinha aprendido com terapeutas e com livros estrangeiros, que me fizeram muito bem, né? E conheci, como eu já disse, 3 pessoas que se curaram de cegueira total com os exercícios. Aí, em função do que eu conheci desse exercício, eu escrevi o livro Yoga para os Olhos, com a intenção de ajudar as pessoas a melhorarem a sua visão. O meu telefone é 3063 1115, aqui em São Paulo, né? O e-mail é j.alternativo@uol.com.br e o site é www.jalternativo, tudo junto, jalternativo.com.br. E qualquer coisa, a gente conversa por e-mail ou pelo telefone. Muito obrigado, Sandra. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Glaucia.